Nós vamos, então, nesse estudo, falar sobre a fé. É algo muito importante nas Escrituras, na Bíblia. Na verdade, nós não podemos ser salvos sem a fé. O versículo que nós conhecemos em Efésios 2 e 8, né? Fala que pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a fé é muito importante. E o que é a fé? Nós temos em Hebreus, capítulo 11, algumas definições importantes da fé. Hebreus, capítulo 11. Quem tiver com a Bíblia na mão, quiser abrir. Nós vamos ler os versos 1 a 3, depois o verso 6. Diz assim, Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a fé está ligada à esperança, a fé está ligada àquilo que Deus promete e que nós esperamos, e é algo firme, né? É algo com fundamento, não é algo subjetivo, não é algo que nós devemos duvidar, não, vou esperar para ver se vai acontecer. Não, a Bíblia e a palavra de Deus é algo que tem fundamento, é algo firme, como uma rocha, né? Como um alicerce, e tem base, tem estrutura. Muitas profecias já se cumpriram. Inclusive, tem um autor escreveu um livro muito interessante, ele descrevendo mais de 300 profecias que já se cumpriram. Né? Você imaginar que durante aquelas 3 horas que Cristo passou na cruz, ali do meio-dia às 3 horas da tarde, mais de 10 profecias cumpridas ali, alguns dizem até mais de 20 profecias cumpridas, né? Detalhes que foram escritos no Velho Testamento a respeito daqueles momentos que Cristo iria passar ali na cruz, né? As palavras dele, o que aconteceu ali, todos aqueles eventos, né? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a fé é prova das coisas que se não veem, né? Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, até a nossa existência, nós não estávamos lá, né? Quando Deus nos criou. Quando Deus criou o universo, quando Deus criou o mundo, os animais, quando Deus criou o primeiro homem. Mas nós, pela fé, reconhecemos que foi pela palavra de Deus. Deus falou e tudo veio a existir. Tudo veio, então, a existir por causa da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é tão importante, até hoje, né? É através da palavra de Deus que ele transforma as nossas vidas, que ele muda situações, que ele transforma as nossas vidas através da palavra de Deus. Assim como no princípio, a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas do nada, né? A terra sem forma e vazia, mas ele foi, através do poder da sua palavra, ele foi criando todas as coisas. Nós, pela fé, então, entendemos que ele criou tudo. E o verso 6 de Hebreus 11 fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Então, a fé é algo que nós precisamos ter
e nós vamos olhar depois como que nós passamos a ter fé, porque o ser humano natural, ele não nasce com fé. Ah, não, a pessoa tem muita fé, como se fosse uma característica daquela pessoa, né? E nós vamos ver depois que não é acreditar em qualquer coisa que é ter fé. Nós vamos ver que a fé com fundamento é aquela que está baseada, é aquela que está fundamentada no que Deus diz. E no que Deus diz na sua palavra. Às vezes a gente conversa com as pessoas, aí a pessoa acredita em tantas coisas, né? Está ligada à religião, a rituais humanos, etc. Não, eu sou uma pessoa de muita fé, né? Aí a gente pergunta, mas fé em quê? Eu acredito nesse santo, eu acredito nesse homem, eu acredito nesse pastor, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Eu falo, mas essa fé não é a fé bíblica. A fé bíblica é uma que tem fundamento. Qual que é o fundamento? Deus disse, o Senhor disse, né? E a Bíblia é o que Deus diz, né? A Bíblia não tem o que o homem diz, né? A Bíblia fala que Deus usou homens santos e inspirou esses homens para falarem e para escreverem o que Deus queria que fosse escrito, falado, né? Então a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. A fé bíblica, a fé que tem fundamento, é a fé baseada ou fundamentada na palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito preciosa, existem muitos ensinos, e a Bíblia é inesgotável, né? Quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe nada, e quanto mais você lê e medita na palavra de Deus, mais você vê como que a sua fé era tão pequena. E na medida que você crê na palavra de Deus, na medida que você estuda e crê na palavra de Deus, aí sim, você pode dizer que compreende o que é fé, né? A fé é um firme fundamento, é uma rocha, é um alicerce, baseado no que Deus diz. Não no que eu penso, não no que eu acho, não no que a igreja ciclana diz, o que o pastor fala. Às vezes pode até falar o que a Bíblia está dizendo, né? Pode confirmar o que Deus está dizendo na palavra dele, tudo bem, mas nós não podemos colocar a nossa fé, se um homem está dizendo alguma coisa, a primeira pergunta deve ser, ele está dizendo isso com base em quê? É no que a Bíblia está dizendo? Deus fala alguma coisa sobre esse assunto, né? E é o que os bereanos faziam, né? Aquela igreja lá em Bereia, a Bíblia fala que eles, na medida em que ouviam as pregações do apóstolo Paulo, lá fala que eles iam conferindo nas escrituras para saber se o que o Paulo estava falando estava correto. Então, a base deles é a base correta da fé, né? É você comparar, é você investigar se o que está sendo dito tem a base na palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, partindo do pressuposto de que Deus existe e nós podemos ver o poder dele, né? O poder sobrenatural dele nas nossas vidas, quando nos transforma, né? Quando antes de crermos em Cristo, nós odiávamos, éramos rixosos, iracundos, e quando convertemos ao Senhor Jesus, tudo se transformou, né? Como que agora, eu falo isso particularmente, como que não consigo odiar as pessoas, né? Porque esse amor inunda os nossos corações, né? E você, na medida em que você é preenchido por esse amor e por essa palavra de Deus, é impossível o crente odiar, né? Pode ser o maior inimigo, né? E, na verdade, nós não temos inimigo, né? Pessoas que se colocam nessa condição de inimigos, às vezes, né? Naquele que crê em Cristo, né? E ele
não tem nenhum prazer em Deus, e ele odeia também, além de odiar a Deus, odeia aqueles que professam o seu nome, né? Mas nós amamos todas essas pessoas, né? E nós temos, então, na palavra de Deus, alguns ensinos sobre a fé. Nós vamos olhar, então, no último estudo, nós falamos sobre aquele versículo lá de João, capítulo 3, João 3, 27, quando João respondeu e disse assim, o homem, João 3, 27, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. A fé é uma dádiva de Deus. A fé é algo que Deus dá. Não é do homem, não é da natureza do homem ter fé. Pelo contrário, o homem natural, sem Cristo, e o crente em Cristo, que já tem Cristo como Salvador, ele, na medida em que ele desenvolve a sua vida de intimidade com Deus e vai conhecendo a palavra de Deus, ele vai deixando de querer que as coisas se provem pelos olhos, né, e passa a acreditar, a crer mesmo, né, a usar a fé, né? Mas o homem natural sem Deus, sem o Espírito, ele não tem fé, não tem fé. Se ele tivesse fé, ele era um salvo, né? Ele acredita, ele crê, às vezes, crê em Deus, às vezes crê em Deus, às vezes crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é diferente. Nós vamos ver depois a diferença entre acreditar e ter fé. A fé é uma confiança inabalável em que a pessoa coloca toda a sua vida, entrega toda a sua vida nas mãos dele, confia plenamente na palavra dele, né? Deixa de confiar no que ele pensa, no que ele acha. Pode ser o maior intelectual do mundo, né? Por isso que às vezes tem as dificuldades das pessoas que estudam muito passar a confiar na sua sabedoria, né? Ou às vezes as pessoas que têm posses, têm muito dinheiro, são ricas, né? Por isso o senhor falou, é muito difícil um rico entrar no reino do céu, por quê? Porque ele passa a confiar não na sua sabedoria como intelectual, mas no seu dinheiro, né? Não, eu estou seguro, eu posso ter o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, não depende de Deus, não depende de ninguém, né? Às vezes nós temos mais necessidades, né? E quando surgem essas necessidades, o que nós fazemos? Oramos. O senhor sabe da minha necessidade. O senhor sabe da minha fraqueza. O senhor sabe como que, às vezes, pensando nas coisas materiais, né, preciso disso, preciso daquilo, né? E exercitamos a fé em Deus, né? E, às vezes, a Bíblia fala, né, dos ricos deste mundo, que se orgulham do que têm, e por isso acham que não precisam de ninguém, nem de Deus, né? E às vezes se distanciam de Deus e, por fim, perdem as suas vidas eternamente, né? Por terem confiado no seu dinheiro, nas suas riquezas. Mas nós conhecemos, até a Bíblia fala de pessoas que eram riquíssimas, como Abraão, como Jó, e eram pessoas justas, pessoas que temiam a Deus, pessoas que não colocavam a sua confiança nas riquezas, né? Pelo contrário, usavam as suas riquezas para servir ao Senhor, que é o que nós devemos fazer, né? Se o Senhor tem nos dado um pouquinho a mais, é usar o nosso tempo, usar aquilo que Ele tem nos dado para poder servir a Ele, servindo, e nós servimos a Deus, servindo uns aos outros. Então, o nosso serviço a Deus, ele é indiretamente servindo a Deus, mas servindo diretamente as pessoas, né? Aqueles que estão ao nosso redor. Esses são mandamentos para aqueles que já creram em Cristo. Nós não podemos confundir o que as pessoas falam lá no mundo, né? As pessoas acham que devem fazer alguma coisa, né? Que eles falam de obras de caridade, boas obras, para que possam alcançar, e quem sabe, alcançar os favores de Deus, e quem sabe serem salvos. Mas não é isso, nós estudamos várias vezes aqui, né? A salvação não se adquire pelas nossas obras.
Pelo contrário, é pela obra que Cristo já fez por nós na cruz. É pelo que ele já consumou, né? Está consumado, ele gritou na cruz. O que ele consumou? A obra da salvação, quando ele deu-se a si mesmo, quando ele entregou a sua vida pelos nossos pecados. Então, Deus tratou a questão do nosso pecado. E Deus nos dá vida quando nós cremos no seu Filho Jesus Cristo. Né? Quando nós recebemos ele pela fé, quando nós cremos, né, nele e confiamos, entregamos toda a nossa vida nas mãos dele. Então ele passa a habitar em nós. Aí está a diferença daquele que tem obras sem o Espírito Santo. Ele está morto espiritualmente, porque ainda não recebeu o Espírito. O Espírito é recebido quando a pessoa crê e confessa Jesus Cristo como Salvador. A Bíblia fala que essa pessoa se transforma, ela se torna uma nova criatura, né? Ela deixa de andar segundo o curso do mundo e passa a andar agora fazendo a vontade de Deus, né? Ele tem novos desejos, por ter uma nova natureza, ele tem novos objetivos na sua vida. E as obras que essa pessoa faz que são agradáveis a Deus, estas boas obras, né? Não são boas obras para nos ajudar a ser salvos, ou para que alcancemos a salvação. Não, é as boas obras que são decorrentes da salvação. São as boas obras que nós fazemos porque já fomos salvos, porque Deus nos salvou em Cristo, ok? Mas a fé, conforme nós lemos aqui em João 3:27, né? O Maurício está colocando na tela aí os versículos para facilitar. Versículo 27, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Na verdade, tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do céu, né? Vem do Pai das luzes, conforme Tiago fala, né? A sabedoria, o conhecimento de Deus. Você já pensou se Deus não tivesse deixado revelada a Bíblia? Deus se auto-revelou. Não foi o homem que correu atrás para buscar conhecer Deus e como será, e suplicou, não. Deus desejou se revelar a nós. E ele escolheu, primeiramente, Moisés, e escolheu outros servos depois de Moisés para escrever a palavra de Deus. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive a Gênesis, né, que fala do início de tudo, né, o início do mundo, o início do mar, dos planetas, das estrelas, o início do ser humano, o início das civilizações, o início da cidade, o início dos lares, né, tudo foi escrito porque Deus desejou se revelar a nós, né? A Bíblia, então, é a autorrevelação de Deus. Não foi o homem que foi atrás, não foi o homem que descobriu, né, alguma coisa perdida, nada disso. Deus nos revelou o que ele queria revelar a nós. E tudo, então, vem de Deus, tudo vem do céu, o alimento, a chuva, né? O ar que respiramos, né? Se estamos vivos, é porque Deus nos está dando do céu o sol, a chuva, o ar e tudo mais. Agora, vem a pergunta, né? Como que nós recebemos a fé? Nós encontramos essa resposta, conforme nós já temos falado um pouquinho, em Romanos, capítulo 10. Carta aos Romanos 10, Maurício vai colocar na tela ali, verso 17. Isso, Romanos 10 e 17. De sorte que a fé, essa palavrinha aí, tem outras traduções que dizem vem, né, tem origem. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, note só, a fé tem como base não o que eu penso, o que eu acho, não aquilo. A fé não é algo que nasceu em mim, mas é algo que entrou aonde? Nos meus ouvidos. Ou nos meus olhos, né? Quando eu estudo e leio a Bíblia, ela
ela vem pelo que você lê, né? Então, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Podem responder. O ouvir Ouvir pela palavra de Deus. palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, nós já falamos, então, sobre isso, né? No início. A fé com fundamento é aquela que tem origem, não em nós, mas em Deus, que nos revelou a sua palavra. Então, quem tem muita fé é quem estuda muito a Bíblia, é quem está buscando conhecer a palavra de Deus, é quem está buscando ouvir os ensinos da palavra de Deus, os estudos da palavra de Deus, né? O objetivo principal das nossas reuniões, quando nós reunimos, deveria ser de todos, né, que reúnem, né, como igreja, deveria ser isso, estudar mais a palavra de Deus, né? Menos entretenimento e mais estudo das Escrituras, para que seja uma igreja o quê? Sadia, para que seja uma igreja que esteja firmado, né, na palavra de Deus, seus membros, ao ouvir e estudar a palavra de Deus, eles são santificados, separados, né, do pecado, do mundo, né, porque a palavra de Deus tem esse sentido também, como a figura da água, né, a água também é uma figura da palavra de Deus, a água lava, a água purifica, a palavra de Deus também nos lava e nos purifica, mostrando, então, os nossos defeitos. Por isso que Tiago compara a palavra de Deus como espelho, né? A gente não chega no espelho, ô Marcelo, e vê o espelho ali e vê alguma coisa que está errada em nós, né? E fica imobilizado. Não, agora que a gente vê algum problema que está acontecendo, né? A pele está rachando, o cabelo não está bom, o que você faz? Você vai e toma providências, na verdade? Você vai lá, corta o cabelo, passa um creminho, né? As irmãs, né, passam batom, né? Arruma a sobrancelha, etc. Por quê? Porque você viu no espelho alguma coisa que estava defeituoso, que estava errado em você. Não é verdade? Da mesma coisa, é a palavra de Deus, né? Por isso que Tiago fala, né? Não devemos ser ouvintes da palavra de Deus, mas não ouvintes esquecediços ou esquecidos, né? Não cumpridores da palavra. Ele fala, é como o homem que olha no espelho e de repente vai e esquece, né? Ele viu um problema, mas ele saiu dali sem tratar o problema, né? Mas devemos, como fazemos no espelho, deixar o espelho da palavra de Deus mostrar a nossa condição, mostrar a nossa situação. E ao mostrar a nossa situação, nós temos o remédio lá também, né? É sempre Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que trata com as nossas ansiedades, trata com a nossa angústia, trata com o nosso pecado, trata com a nossa falta de paciência, trata com a nossa falta de humildade. É o Senhor Jesus Cristo, né? E tudo isso está lá na palavra de Deus, né? Por isso a palavra de Deus está sempre nos exortando, né? Sejam mansos, sejam humildes e sejam cuidadosos nas palavras, né? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, né? Não sejam irados, deixai toda gritaria, deixai toda mentira, deixai toda hipocrisia, toda falsidade. E depois fala, enchei-vos do Espírito, sejam cheios de amor, né? Procurai praticar a hospitalidade. E muitos ensinos na palavra de Deus, né? E ao lermos, se notarmos que aquilo está em falta em nós, o que nós devemos fazer? Né? Feche os olhos, Senhor, a tua vontade é essa. Isso ainda não está sendo cumprido em mim, né? Estou em falta nessa área da minha vida. Isso que é oração. Oração não é ficar, às vezes, aquela oração mecânica, né? Obrigado pelo dia, me guarde essa noite, guarde esse dia, etc. Né? Aquela oração que as crianças costumam fazer, né? Quando vai dormir e quando acorda, né? Não. A oração é muito mais do que isso. É muito mais agradecer e pedir para o Senhor nos guardar, tá? A oração, na verdade, é dizer o que conforma com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Se eu observo na palavra de Deus que
tem alguma coisa que está em falta na minha vida e que Deus quer em mim, eu oro, Senhor, me ajude nisso. Senhor, supra a minha vida com isso, estou em falta nisso. Tá? E na medida em que você ora de acordo com a palavra de Deus, por isso que é importante estudar a Bíblia, para que você possa também orar corretamente, tá? Está intimamente ligado o estudo das Escrituras com a oração, né? Porque a oração é Deus falando com você, e o estudo da Bíblia é Deus falando com você, e a oração é você falando com Deus. Então, é perfeito quando você estuda e ora. É quando Deus fala com você e você fala com Ele, tá? É assim que nós desenvolvemos a nossa fé, é assim que nós crescemos nas coisas de Deus. E então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É a Bíblia que nos fala, né, sobre o Senhor Jesus Cristo. Portanto, se não temos fé em Deus, nós precisamos ler mais a Bíblia. Ao lermos a Bíblia, nós vamos orar mais e assim nós vamos desenvolver a nossa fé. Deus nos prometeu que se quisermos fazer a sua vontade, nós conheceremos a verdade. Aquele versículo bastante conhecido, né? Lá em João 7. João 7, 17, e diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, se alguém deseja conhecer a verdade, nós devemos conhecer a palavra de Deus, conhecer a doutrina, né? Nós conheceremos a verdade conhecendo, então, a palavra de Deus revelada. Qual é o objetivo da fé? A fé precisa de algo, né? De um objeto, né? Algo em que confiar. E, às vezes, as pessoas costumam dizer, né? Eu tenho muita fé nisso, fé naquilo, fé nesse governo, né? Fé no presidente, eu tenho fé que a vida vai melhorar, eu tenho fé nisso, naquilo, né? Ou, às vezes, até em alguma coisa que nós usamos, né? Fé no carro, no avião, né? Não. Mas não basta ter fé, né? Nós precisamos colocar a nossa fé em alguma coisa digna da nossa confiança. Às vezes, nós temos um carro, um caminhão, um carro, por exemplo, né? Acho que a maioria tem carro. E nós confiamos que esse carro, e nós compramos ele na concessionária, acreditando que ele pode nos levar aos lugares, a um determinado lugar, né? Pode me levar na casa da minha mãe, no meu trabalho, né? Pode me levar para a praia. E se o motor estiver velho, né? Se esse carro estiver quebrado, então nós vamos descobrir que nós colocamos a nossa fé, nossa confiança em algo errado, né? Porque aquilo não pode alcançar o que eu esperava, não é verdade? Então, se eu comprei uma bicicleta e depois eu fui andar nela, ela não pedalava, né? Eu acreditei que uma coisa podia me levar a algum lugar e me equivoquei, me enganei, né? E me decepcionei. E muitas pessoas, relacionando agora esses fatos às coisas de Deus, muitas pessoas se decepcionam com pessoas nesse mundo, com religião, com igreja, né? Porque essas coisas não podem nos levar a Deus, né? Às vezes as pessoas acreditam, né, naquilo que hoje tem tantos pastores falando na televisão e falando tanta coisa, né?
E as pessoas, às vezes, são enganadas por eles, né? Porque eles ficam fazendo propostas, você vem para cá que você vai melhorar de vida, você vai ser próspero, você vai... né? Pessoas vendendo um pedacinho do céu em troca de dinheiro, e se você der, Deus vai te dar, e tanta coisa sem fundamento. Mas a Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro, ou deve ser o verdadeiro objeto da nossa fé. Só Ele. Só Ele. Tá ok? Nós lemos isso lá em Atos, vamos ver? Atos capítulo 20. Maurício vai colocar na tela para a gente. Verso 21. Vamos ler a partir do verso 18. Aqui são as últimas palavras de Paulo, né, aos irmãos da igreja lá em Éfeso. Ele fala assim, ó, Atos 20, 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Paulo fala, né, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós. Ele está falando aos irmãos lá em Éfeso. Né? Éfeso é uma cidade, se não me engano, na Grécia. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o modelo para aqueles que devem, ou que querem pregar a palavra de Deus, né, para nós, né, e para todos aqueles que desejam fazer a vontade de Deus. O que Paulo pregava? Paulo não pregava a religião, não pregava a igreja. Ele testificava, testemunhava e pregava a judeus e a gregos a conversão a Deus, né? A conversão é o que nós já temos falado, né? Quando a pessoa, então, reconhece que é um pecador perdido, crê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né? O seu filho morreu na cruz, e aquele que crê agora em Cristo é salvo, tem vida eterna, né? A conversão a Deus é essa confissão de fé, quando a pessoa, então, arrependida dos seus pecados, aceita Cristo como Salvador. A conversão a Deus que está ligada à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode se converter a Deus se não colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Deus foi quem deu o objeto da nossa fé. Além de nos dar a fé, ele deu o objeto da nossa fé. Jesus Cristo. Então, ninguém pode se converter ou chegar até o céu, a não ser que seja por fé no Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o verdadeiro objeto da fé, Jesus Cristo. Nem é importante, irmãos, quanta fé nós temos, ou qual tipo de fé possuímos, né? Às vezes nós ouvimos, eu tenho pouca fé ainda, minha fé é muito pequena, né, etc. Para servir ao Senhor, ele não olha o tamanho da fé, né? Ele olha se há fé, mas se há fé de verdade, tá? A fé que tem fundamento. Pode ser pequenininha, pode ser um grãozinho de arroz. Se é fé verdadeira, né? Não sei se vocês lembram daquela mulher que 12 anos sofria com uma hemorragia, né? E ela tinha gastado o dinheiro dela com todos os médicos na época. E a Bíblia fala que ela teve uma fé que eu não julgo se é pequena ou grande, mas foi uma fé verdadeira. Ela pensou assim: eu gastei todo o meu dinheiro e ninguém conseguiu me curar. E ela tinha ouvido falar do Senhor Jesus Cristo. Ela já estava crendo que ele era o Messias, o Salvador, né? Que Deus enviou. E ela falou: se eu chegar por trás dele, né? No meio daquela multidão, porque o Senhor Jesus, depois de algum tempo, ele não conseguia nem andar direito, né? A multidão
ao redor dele, todo mundo querendo tocar nele, e querendo ver os sinais e ouvir os ensinos dele. E ela pensou, se eu apenas tocar na ponta do seu vestido, eu serei curada. E aquela multidão ali apertando o Senhor Jesus, e ela falou, agora é minha chance de ser curada. Já pensou? 12 anos sofrendo com uma doença grave, hemorragia, perdia sangue todos os dias. E ela já tinha gastado tudo. A Bíblia fala que ela gastara todo o seu dinheiro. Ela, pobre, a Bíblia não conta que ela tinha esposa ou filhos, talvez uma viúva, e doente, ela esperava a morte, né? Mas ela viu a oportunidade quando o Senhor Jesus estava passando próximo à cidade dela. Ela correu lá, né? E ela agachou entre a multidão e tocou na borda do vestido, né, da túnica do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu naquela hora? A hora que ela tocou, o Senhor Jesus parou tudo. Ele parou o que ele estava fazendo e ele falou assim, quem me tocou? Sabe o que os discípulos disseram? Eles começaram a rir. Senhor, quem te tocou? A multidão está te apertando aí, todo mundo está te tocando, te empurrando, te abraçando, o Senhor está perguntando quem te tocou? E ele falou, não, alguém me tocou. Sabe o que o Senhor Jesus está falando, Gediael? Todo mundo está me apertando, está me tocando, mas eu senti um toque de fé. Não é o toque da multidão, querendo pão, querendo sinais, milagres, barulho, né? Ele sentiu o toque da fé, porque aquela mulher tocou nele, procurando a salvação da doença física. Mas o mais importante de tudo aquilo ali foi que o Senhor Jesus queria que ela se apresentasse. Quem me tocou? E ela ficou acanhada, tímida, mas ela não conseguiu. Ela se apresentou. Fui eu, Senhor. Fui eu. E sabe por que ela se apresentou, Ana? Porque o Senhor sabia que ela precisava de algo mais importante do que a cura física. E o Senhor Jesus falou para ela, naquele momento. Ele falou para ela assim, ó, foi você que me tocou, né? Foi eu, Senhor. Então, vai-te. Pode ir. A tua fé te salvou. Está notando? A fé que ela teve para receber a cura física, ela teve a garantia de que aquela fé foi a fé que salvou a alma dela da perdição eterna. Porque o que adiantaria, Ana, se ela tivesse a cura física e não tivesse o perdão dos pecados? E não recebesse a nova vida? E não fosse salva? Ela ficaria vivendo por mais algum tempo aqui na Terra, bem, né? Curada, mas estaria perdida na eternidade. Não é verdade? Então, a fé daquela mulher foi uma fé que alcançou o objetivo da fé. Porque esses que estão correndo atrás aí de riqueza, prosperidade e cura física, primeiro que não há necessidade mais de sinais e milagres, depois que a Bíblia está completa, né? Deus completando a Bíblia, ela é suficiente, não precisa mais de sinais, né? Deus pode fazer milagres? Deus pode, tá? Continua podendo, tá? Ele não muda, né? É o Deus do impossível, é o Deus de milagres. Mas nós não devemos usar, ou não devemos querer correr atrás disso, porque nós temos a fé, não precisamos de ver para crer, né? Nós não precisamos de comprovação, Marcelo, ou de provas de que Deus existe, de que Deus é o meu Salvador. A Bíblia é suficiente para mim. A palavra de Deus é suficiente para mim. Eu creio na Bíblia. Eu não preciso dele me revelar, não preciso que um anjo desça do céu e me fale alguma coisa. Não. Tudo que eu preciso eu tenho, porque eu creio absolutamente na palavra de Deus, a inerrante, infalível palavra de Deus. E aquela mulher, então, foi salva, e
E o mais importante, então, daquele dia, não foi nem a sua cura física, porque ela foi curada instantaneamente. A hemorragia cessou naquele momento que ela tocou. Tá? E ela não saiu dali meio doente, meio sadia, né? Ainda debilitada, não. Quando o Senhor Jesus faz alguma coisa, ele faz plenamente. Aquela mulher saiu dali totalmente reabilitada, curada. E o mais importante, ela saiu salva. E Deus, o Senhor Jesus, queria que ela se apresentasse naquele dia, porque ela precisava ter a garantia dele de que ela estava salva. Se ela chegasse em casa e falasse, estou salva, eu tenho a vida eterna, se eu morrer amanhã, eu estarei com Cristo. Se alguém perguntasse, por quê? Por que você tem essa prepotência de dizer que está salvo? Como que você sabe? O que ela diria? O próprio Salvador me disse. Jesus me chamou e me disse, estou salva. A sua fé te salvou. E hoje não é diferente. Não é prepotência nossa, né? Dizer que estamos salvos. Não é. Porque não é eu que digo, é a palavra de Deus que diz para mim. Que aquele que crê em Jesus está salvo. Né? Quem crê tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tá? Então, seguindo o nosso estudo aqui, Cristo é o objetivo da nossa fé. Né? E o importante, então, não é o tamanho da nossa fé. O importante é onde está colocada a nossa fé. Se ela está colocada, depositada em Cristo, então a nossa fé é correta, está certa. Tá? As pessoas podem até acreditar em tudo que a Bíblia fala a respeito de Cristo e ainda não ter fé nele. Da mesma forma, você pode crer, por exemplo, que antigamente as pessoas andavam de trem, né, ônibus, mas vamos supor que você precisa fazer uma viagem para um lugar distante. E você, então, sabe que o trem ou o ônibus estará na estação te esperando às 11 horas. E que você chegará na sua cidade, destino, às 20 horas. Você pode crer em todos os fatos que cercam acerca do trem, do ônibus, da partida, né? Mas você não crê no trem até você entrar nele, né? Como que você prova que você confia que ele vai te levar até tal lugar, que você vai chegar lá até tal hora? Comprando a passagem e depois entrando nele, não é verdade? Você não compra a passagem e fica na sua casa, né? Então, você creu que, ao comprar a passagem, ele vai te levar para o lugar que você deseja ir. E é somente então, ao entrar nele, é somente então que você mostra, comprova que está confiando que aquele trem, que aquele ônibus, né, pode te levar, irá te levar até a sua cidade. Você pode conhecer todos os fatos acerca de Cristo e ainda não crer em Cristo. Você pode crer que Cristo nasceu lá em Belém, morreu lá na cruz do Calvário, você pode crer que ele ressuscitou, que ele voltou para o céu, como a Bíblia fala, mas você realmente não creu em Cristo até confiar nele para salvar você dos seus pecados e levar você para o céu. Eu vou dar uma ilustração que vai clarear bastante o que eu estou dizendo. Vocês me permitam ler essa história que é muito interessante. A história é a seguinte. Charles Blondie era um famoso equilibrista e acrobata francês. Um dos seus atos mais reconhecidos foi quando ele cruzou as cataratas do Niágara em uma corda suspensa a uma altura de 48 metros acima da água e a um comprimento de 335 metros.
ato que ele realizou pela primeira vez em 1859. Depois dessa primeira vez, continuou a fazê-lo várias vezes mais, mas cada vez com um grau de dificuldade maior, com jeito e lugares variados. Primeiro, ele ficou vendado dentro de uma bolsa e finalmente cruzou em Palafitas, né? As cataratas do Niágara. Um lugar muito alto, com muitas pedras, né? Se ele caísse ali, já era, né? E em uma dessas ocasiões, membros da família real da Inglaterra decidiram ir ver sua apresentação. Era um duque junto com seus 2 filhos. Naquela manhã, ele atravessaria a corda com um carrinho de mão. Inicialmente, ele fez isso sem nada dentro do carrinho, para depois colocar um saco de batatas. Foi um sucesso. O aplauso das pessoas não parou de soar. Então, Blonde foi até onde a família real estava e perguntou ao duque: Senhor, você acha que eu poderia cruzar um homem neste carrinho de mão para o outro lado do rio? Sem dúvida, é claro, respondeu o duque a ele. Então ele disse: bem, eu convido você a vir até aqui. O que isso significa? Blonde disse ao duque. Imediatamente, uma expressão de surpresa de todo o público foi ouvida em uníssono. Ninguém podia acreditar no que acabara de acontecer. O duque, por outro lado, ficou com um ar frio e muito nervoso. Depois de um momento, negou o convite. Então, Blonde, depois de ouvir a recusa do duque, voltou-se para as pessoas que estavam lá e disse: existe alguém entre vocês que acha que ele pode fazer isso? O silêncio inundou o local. Todos se olharam, mas ninguém se ofereceu para participar daquele ato. Depois de um momento, uma voz foi ouvida: eu acredito. E de dentro de toda multidão veio uma mulher muito velha. Ele então subiu no carrinho de mão e foi levado pela corda bamba para o outro lado e depois de volta. Aquela mulher era a mãe de Blonde, a única disposta a colocar sua vida nas mãos daquele homem. Com essa história, podemos exemplificar o significado da fé. É colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus, totalmente, sem condições ou reservas. Então, essa história aqui, não sei se vocês entenderam, mas o equilibrista, ele colocou uma corda ligando uma catarata, uma pedra a outra, e ele passava, né, em cima da corda, equilibrando, e a multidão aplaudia, né, e ele passou com um carrinho indo e voltando, a multidão aplaudia, e ele perguntou para alguém: vocês acreditam que eu passo, atravesso de um lado para o outro nessa corda com o carrinho? Todo mundo falou: acreditamos, nós vimos você passar, né? E ele falou: muito bem, eu quero que alguém suba aqui e eu vou colocar no carrinho e eu vou passar com uma pessoa dentro do carrinho. Você acha que alguém subiu, Ana? Ninguém, né? Mas é interessante essa ilustração, porque é exatamente isso. Quantas pessoas nesse mundo? Quantas pessoas? Às vezes até ler a Bíblia, às vezes até vão na igreja, crê em Deus, né? Às vezes já crê em Cristo, sabe que Ele é o Salvador, sabe que Ele é o único Salvador, mas ainda não deu aquele passo o mais importante que Deus espera de todos, é o passo de fé, quando a pessoa se entrega totalmente a Ele, né? Quando o Senhor Jesus fala: vinde a mim, é isso. Ele quer que nós vamos até Ele. De que forma? De que forma que nós vamos até Ele? Primeiramente, confessando aquilo que nos separa dele. Nós somos inimigos de Deus. Nós nascemos inimigos de Deus. Pode ser a pessoa melhor desse mundo. Pode ser o Papa. Ele nasceu inimigo de Deus. E ele continua inimigo de Deus se ele não foi até o Senhor Jesus Cristo pedindo perdão dos seus pecados. Não reconhecendo o fato de que Cristo tomou os nossos pecados na cruz. Reconhecendo o fato de que ele morreu por mim, ele morreu pelos nossos pecados.
E ao confessar os pecados, você recebe ele como seu Salvador. E ele passa a habitar em você. Ele passa a viver dentro daquele que crê nele. Essa é a promessa, né? Lá em Efésios, né? Tendo nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, né? Então, esse se entregar a Cristo, confiando nele só, não em Cristo e mais religião, não em Cristo e mais obras, não Cristo mais alguma coisa. Tudo que você acrescenta mais não é estar em Cristo. Porque Cristo não aceita mais nada, só ele. Eu sou o caminho, Jesus falou. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Tá? Não existe outra religião. Mas e os muçulmanos, Felipe? E os hindus? E as outras religiões? Não, não existe. Deus é exclusivista. E Deus escolheu só o seu Filho Jesus Cristo. Existem milhões de muçulmanos, né? E aqueles que estudam essa religião falam que é a religião do diabo, né? Porque são ensinos contrários ao que a Bíblia prega, né? Eles pregam ódio e morte ao povo do livro, né? No Alcorão está escrito o povo do livro como os judeus, os israelitas. Por isso que eles odeiam Israel, né? Por isso que os palestinos, que tem uma maioria que são islâmica, né? Querem dizimar Israel, né? Não odeiam eles, né? E odeiam nós, né? Na África, quantos cristãos estão morrendo todos os dias, né? Igrejas sendo queimadas, pastores sendo apedrejados. Por quê? Porque essa religião tem inspiração demoníaca. Maomé era um homem depravado, pervertido, né? Aqueles que contam a história dele, falam como que foi essas revelações dele, né? Ele tinha as suas convulsões lá no chão e rolava no chão, e a esposa dele falando, não, mas isso você está falando, é de Deus. Ele, mas não é do diabo. E ela, não, é de Deus. E ela passou a escrever isso aí, né? Então, são histórias horripilantes, né? E Maomé, ou Mohammed, né? Tá morto. Como que se pode acreditar e ter uma religião que o fundador, aquele que se diz o profeta deles, né? Tá morto? Como que ele pode dar vida se ele mesmo não conseguiu viver até hoje, né? Então, nós temos Estados Unidos, uma das maiores potências do mundo, assim como outras, né? E qual que é a base desses países que foram, né, ricamente abençoados? Nós sabemos que, hoje em dia, mudou muito as coisas, né? E Deus está sendo tirado devagarzinho, né, das escolas, né, onde nos Estados Unidos todas as escolas tinham as orações antes de iniciar as aulas, e cantavam os hinos, né, e estão tirando o dia de graças, né, que sempre foi celebrado como um dia de agradecimento ao Senhor pela vida, e colocando Halloween no lugar, né, e colocando festas pagãs no lugar, e Deus vai sendo esquecido, né? Mas a base desses países são os princípios cristãos, né? Foram crentes na Inglaterra perseguidos, Ana, não sei se você sabe a história dos Estados Unidos, mas foram crentes perseguidos lá na Inglaterra que mudaram para os Estados Unidos e falaram, nós vamos criar um novo país aqui, né? Se falava Nova América, né? Com base em princípios bíblicos, tá? E essa cultura existe até hoje, né, nesse país e em outros países, né, de primeiro mundo, como os países nórdicos também, na Europa, que tem essa base cristã, mas a Inglaterra, que depois exportou missionários para o mundo inteiro, né, você vê missionários saindo para a China, para a Índia, para a África, pregando o evangelho, para Nova Zelândia, né, e
e depois para o Brasil, e assim por diante. Mas é Deus, né, fazendo, usando as nações, usando pessoas para que o evangelho pudesse se propagar no mundo inteiro. Mas, infelizmente, ainda nós temos o inimigo aqui, Satanás está aqui neste mundo ainda. E a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele sabe que usando a religião, usando religiões falsas, seitas, ele pode matar e destruir muita gente. Ele sabe. Então, nós que conhecemos um pouquinho da palavra de Deus, não devemos ser simples, né? E achar que toda religião é boa, né? Qualquer igreja é boa. Não. Qual a base? Né? A base é a pura palavra de Deus, o evangelho está sendo anunciado, pregado é outra coisa. Né? E se o evangelho não é pregado como ele deve ser pregado, se o nome de Cristo não é honrado, não é glorificado, então não é ele que está por trás disso aí, né? Existe o inimigo que está aí querendo enganar as pessoas, né? Paulo falou aos Coríntios que Satanás pode se transformar em um anjo de luz. Olha só, né? Minha esposa estava mostrando um pouco sobre essa cantora que está aí no Brasil fazendo show, né? Acho que é Taylor Swift, né? E pessoas que conhecem as letras das músicas, né? Quem conhece o inglês vê como que funciona. E pessoas que conhecem ela e conhecem os bastidores, né? É triste, é coisa terrível, né? Saber que tantos jovens simples, né, estão envolvidos com isso, né? Com coisas ocultas, e como que Satanás é astuto, né, para enganar as pessoas, né? E pessoas, então, passam a se envolver, às vezes, sem saber, mas se envolver com certas coisas, certo tipo de música, certas pessoas, né, que fazem pacto com o inimigo para ter sucesso, né? Pessoas de boa aparência, pessoas bonitas, mas as músicas, o jeito, o que fala e as influências, se nota claramente que não são corretas, né? Isso distancia cada vez mais as pessoas da palavra de Deus, de querer conhecer Cristo, né? E você já imaginou, você fazer um show e nesse show pessoas morrerem, né? Como morreu recentemente, né? Então, o inimigo está aí, né? Por detrás de muita coisa, oculto. Ele não vai ficar lá no palco, lá se apresentando, né? Mas de forma oculta, ele está por detrás, né? Fazendo com que pessoas percam as suas vidas e fiquem correndo atrás de coisas que nos leva essas pessoas à ruína, à perdição, né? Nós temos, então, visto um pouquinho sobre a fé. Eu creio que, vou apenas citar para finalizar, alguns exemplos de fé. Nós temos, por exemplo, eu citei da mulher, né? Vou citar mais 2 exemplos. Mateus, capítulo 8, versos 5 a 10, ô Maurício. O centurião, o Senhor Jesus falou que não achou em Israel homem com tanta fé. Olha só o que aconteceu naquele dia. Mateus 8 e 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Era um oficial romano. Ele não era judeu, ele era romano, né? Estava ali porque Roma era o império mundial da época e Roma tinha os seus centuriões. Ele cuidava de 100 soldados, né? Ele era o capitão de 100 soldados, né? Vamos assim dizer. E esse homem chegou para Jesus rogando-lhe e dizendo: Senhor, chamando ele de Senhor, né? Reconhecia que ele era o filho de Deus, né? Jeová. Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor,
não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Esse homem não era qualquer homem. Esse homem era um centurião. Ele não era judeu, ele era um gentio, um romano, né? E ele tinha muita autoridade, mas olha a humildade e a fé desse homem. Ele ainda explicou, né? Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Tanta fé. E o Senhor recompensa a fé, né? Seja do judeu, seja do gentio, qualquer pessoa. Ele não faz acepção de pessoas. O que ele precisa é que a fé esteja colocada na pessoa certa. E aquele centurião colocou a fé na pessoa certa. Eu sei que ele não morava numa choupana, num barraco. Aquele centurião devia morar numa mansão, talvez. Ele era uma pessoa de muita autoridade e o imperador dava a essas pessoas uma boa condição de vida. Mas ele falou para Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diga uma palavra, porque eu também tenho soldados, eu falo, vai, ele vai, vem, ele vem. Olha só, a que posição que ele colocou o Senhor Jesus, muito acima dele. Né? E ele disse, então, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe o que ele quis dizer? Muitos judeus que ouviram, inclusive, as suas palavras, não creram nele. Mas ele falou, ó, virão muitos do Oriente e do Ocidente, que não são judeus. Nós, por exemplo, do Brasil, né, somos do Ocidente, né? Do Oriente é lá para o lado da China, Japão, né? Ele fala, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com quem? Abraão, Isaque e Jacó, os pais da fé. Abraão foi conhecido como o pai da fé. Deus falou que ele seria o pai de muitas nações. Não apenas o descendente, através dele haveria de vir o descendente, Jesus, o Salvador, e através dele Deus formou a nação de Israel, né? A nação de Israel, então, surgiu em Abraão, mas por ser o pai da fé, o primeiro crente em Cristo, né? Nós seríamos, então, nós fomos colocados, aqueles que creem em Cristo, gentios, né? Que não éramos judeus, nós fomos colocados, então, nesta posição. Filhos do reino, filhos do reino. Mas quem era filho do reino na época de Cristo, que ele fala, né? Ele está falando dos judeus. Aqueles que deveriam receber o rei, Jesus. Aqueles que deveriam aceitar o rei Jesus. E não aceitaram, né? Pelo contrário, julgaram ele, mandaram ele a julgamento e depois crucificaram ele, né? Mas olha o privilégio que nós temos, né? Que nós que já cremos em Cristo, nós vamos também assentar com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Por quê? Por causa da fé. Ele comparou, então, a fé do centurião à fé daqueles como nós, que iríamos crer em Jesus Cristo, né? E ele fala ainda, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Aqui está falando do juízo, né, eterno. O inferno é uma realidade. Jesus foi a pessoa que mais falou do inferno, né? Ele não iria mentir em relação a isso. Ele falou sempre a verdade, né? Ele falou da salvação, que ele é o Salvador, mas ele falou também sobre o juízo e a condenação, né? Um lugar preparado para Satanás e os seus anjos, mas que ele também lançará ali, aqueles que não creram nele como Salvador. E depois ele disse para o centurião, verso 13, então disse Jesus ao centurião, olha só a recompensa da fé, vai,
e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Na mesma hora. A palavra de Deus, olha o poder da palavra de Deus, né? Quando Jesus falou, vai, na mesma hora, ele curou aquele criado, aquele servo dele, né? Um centurião que mostrou uma compaixão, um amor tão grande, não é pelo filho, não é pela esposa, pelo servo, né? E ele mostrou, além desse amor pelos seus servos da sua casa, ele ainda mostrou a sua fé no Senhor Jesus Cristo, e ele foi recompensado, tá? A outra fé que nós temos na palavra de Deus está aqui em Mateus capítulo 15. Mateus 15, 22. Diz assim: eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, novamente, né? Reconhecendo que ele é Deus. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Né? O Senhor Jesus enfrentou muito essa situação de endemoniados na sua época, né? Endemoniados são pessoas tomadas por demônios, né? Demônios são espíritos, e eles não têm corpos. Então, como que eles agem? Através de pessoas, né? Então, são pessoas que se deixaram influenciar, né? Se envolveram, e esses demônios, então, aproveitaram essas ocasiões e tomaram o corpo dessa pessoa. Uma pessoa endemoniada, ela está viva, o coração dela bate, mas ela fala e ela pensa, e ela expressa, e ela age no poder do demônio. Por isso que a voz até muda, né? Eu nunca vi um demoniado, mas já vi vídeo e já ouvi pessoas dizendo que é terrível. O Brasil tem, mas é pouco. Dizem que no Oriente, esses países que estão ligados a muitas seitas e religiões falsas, né? São mais propensos a invocar espíritos, né, como na África e países do Oriente, estão mais propensos a ter mais endemoniados, né? Na época do Senhor Jesus ainda tinha muitos. E essa mulher foi até o Senhor Jesus clamando. Talvez era a única filha que ela tinha. Tem misericórdia. Filho de Davi, reconheceu que ele era o prometido, né, as profecias prometiam que de Davi viria o Salvador, o filho de Davi, aqui com letra maiúscula, né, reconhecendo que ele era o Messias, né, o Rei eterno. Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher não era judia, cananeia, né? Ela era de um outro povo. E o Senhor Jesus falou, ó, eu fui enviado às ovelhas de Israel, para os judeus. Então chegou ela e adorou, dizendo, ela se prostrou diante dele, né, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom. Agora o Senhor usa uma ilustração para falar com ela, né? O senhor conhecia a aflição dela, o senhor estava testando a fé dela, sabe, até agora. Ele respondeu, não é bom pegar no pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Isso aqui o Senhor Jesus usa uma figura de linguagem, uma paráfrase, né, que eles usavam na época, porque os judeus chamavam os gentios de cachorro, de cães, né? E o Senhor usou essa terminologia que eles usavam. E falou assim, ó, eu não posso pegar o pão que eu vim trazer para os judeus e para pessoas, né, os judeus, e dar aos cachorrinhos. Tem que sustentar primeiro os judeus, as pessoas, né, que estão precisando. Então, olha o que ela disse. Ela falou assim, sim, Senhor. Ela não se sentiu humilhada com a palavra do Senhor Jesus e ela não estava disposta a desistir. Ela não iria desistir do desejo dela. Ela falou, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que fé, hein? Aí Jesus disse, ó mulher, grande a tua fé,
seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Quando o Senhor Jesus falou, eu não posso pegar o pão que é para pessoas comerem e dar aos cachorrinhos, ela falou, sim, Senhor, mas eu não preciso do pão inteiro, eu preciso de uma migalhinha, eu preciso de uma migalhinha. É, o, é uma migalha que cai da mesa, sabe? E às vezes fica, né, os animaizinhos, quem tem gato em casa, o cachorrinho, né, quando a gente tá comendo, fica ali debaixo da mesa mesmo, comendo o que sobra, né? Ela se colocou nessa posição, Ana. Olha a humildade dessa mulher. Ela não se sentiu ofendida, não. Tá me chamando de cachorro? De animal? Não, ela reconhecia que ele era Deus, ele podia falar o que ele quisesse. Mas é a verdade mesmo, ele veio para Israel, né? E depois Israel rejeitou ele foi para os gentios. Depois ele foi para os gentios. A primeira parte da vida do Senhor Jesus é pregando em Israel. Mas quando os judeus chamam ele fazendo os milagres no poder de Beelzebu, espírito dos demônios, aí ele muda o foco da mensagem dele. Aí ele passa a pregar aos gentios também. Porque ali ele viu que os judeus, a nação, estava rejeitando ele, né? E ele passou a ensinar também fora dos termos de Israel, além das fronteiras. Mas aquela mulher mostrou uma fé muito grande. E o Senhor, como sempre, recompensou a fé dela. Ele falou, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Tá ok? São apenas alguns exemplos. Deus recompensa a fé verdadeira. Ninguém jamais creu em Deus em vão. Deus salvou cada pecador que buscava salvação, que se arrependeu dos seus pecados e que colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse lá em João 6:37, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Né? Ele foi buscado pelo centurião e o centurião encontrou o que ele queria em Cristo. A mulher cananeia também desejou ter dele, né, uma provisão, né, uma bênção, uma cura para sua filha, e a fé dela era verdadeira, e ele recompensou a fé dela. E o que aquele que ainda não é um filho de Deus, o que ele precisa? Aquele que já é um crente em Cristo, ele precisa de crer, continuar crendo na palavra de Deus, para ter uma vida que agrade ao Senhor aqui no mundo, né, como filho dele. Mas se ainda não creu em Cristo como Salvador, se ainda não é um filho de Deus, o que você precisa? Ir até ele com fé, reconhecendo os seus pecados e confessando ele como seu Salvador, né? Então, nós temos lido aqui, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Ele chamou, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio aqui é do pecado, eu vos aliviarei do fardo do pecado. Tá? O que angustia o homem é o seu pecado. E quando você confessa os seus pecados a Cristo, crendo que todos os seus pecados foram colocados em Cristo quando ele estava na cruz, então o Senhor apaga os seus pecados. O Senhor te perdoa pelo fato de que Cristo levou os seus pecados na cruz, todos eles. E aquilo que nos separa de Deus é o pecado. E o que causa o pecado é a morte. E como os seus pecados foram removidos por crer em Jesus Cristo, você já não morre mais. Não morre mais. E a morte que eu digo é a segunda morte. A primeira morte todos nós estamos propensos a passar, né? Até o crente em Cristo pode passar, né? Se Cristo não voltar antes, pode passar por esta morte, é a primeira. Mas a morte que eu falo é a segunda morte. Apocalipse fala da segunda morte como a morte eterna, o juízo eterno, né? Quando o Senhor lançará no inferno, e ali fala a segunda morte, é o lançamento no inferno daqueles que rejeitaram Cristo, que não creram, que não usaram a fé na palavra de Deus, não creram no Evangelho, tá? Mas se crer no Evangelho, tem vida eterna e não experimentará a morte eterna, a segunda morte.
Tá ok? Então, de forma bastante resumida, e nós passamos um pouquinho do tempo, né? Eu falei que ia fazer em 1 hora o estudo, mas estudamos um pouquinho sobre a fé, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário ou acrescentar alguma coisa.